Bom dia! Fala, galera do sexto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática, continuando no módulo 25, página 440, exercício número 1. Pinte as figuras a seguir de acordo com as frações indicadas. Letra A, 3/6. Nós temos que colorir 3/6 de quanto? Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para nós encontrarmos 3/6 de 12, nós vamos dividir o 12 por 6. 12 dividido por 6 são 2. Vezes 3, 6. Nós temos que pintar 6 partes, ok? Então, 3/6 de 12, você pega o 12, divide pelo denominador, o resultado você multiplica pelo numerador. Ok? Fica assim. 12 dividido por 6, 2. Vezes 3, 6. Nós vamos colorir 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês podem escolher a cor da preferência de vocês. Agora, na letra B. Na letra B, nós vamos pintar 1/2 de 12. 12 dividido por 2. 6. Vezes 1, 6. Eu pintei aqui 6 partes, a metade. Vocês podem escolher também quais partes pintar. Como em cima, como aqui embaixo. Elas não precisam ser em sequência também, uma ao lado da outra, desde que vocês pintem quantas? 6. Agora, na letra C, nós temos que colorir 2/3 da figura. A figura está dividida em 3 partes iguais. Então, nós vamos colorir 2 dessas partes, certo? Na letra D, 1/2. 1/2 de quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como você encontra 1/2 de 6? 6 dividido por 2 é 3. Vezes 1, 3. Nós vamos colorir 3 partes, que é a metade. Na letra E, nós vamos colorir 3/3. A figura está dividida em 3 partes iguais. E nós vamos colorir quantas partes? As 3. Nós colorimos a figura toda. Nós colorimos o todo referência. Agora, na letra F, 3/5. O inteiro está dividido em 5 partes iguais. E nós vamos colorir quantas? 3. 1, 2, 3. Assim, nós concluímos a questão número 1. Questão número 2. Considere a figura ao lado e responda às questões. A figura ao lado está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em 8 partes iguais. O que nós temos que responder agora? Que fração representa a figura toda? A figura toda são 8/8, as 8 partes consideradas de um total de 8. Então, quando você quer representar a figura toda, o numerador é igual ao denominador. Letra B. Que fração representa a parte pintada? Das 8 partes, quantas estão pintadas, coloridas? Nós temos quantas? 1, 2, 3. 3 partes coloridas de quantas? De 8. Então, nós temos 3/8, que é a fração que representa a parte colorida.
A próxima, letra C. Que fração representa a parte não pintada, não colorida? Acompanhem comigo. Quantas partes estão em branco? Não estão pintadas, não estão coloridas. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 partes que não estão coloridas. De quantas? De 8. Então, 5/8 é a fração que representa a parte que não está pintada, que não está colorida. Agora, a questão número 3. Prestem atenção. Na apostila de vocês está dessa forma. Divida a figura ao lado, que é essa figura, que é idêntica à figura 2, elas são exatamente iguais, em 16 partes iguais. A figura 2 está dividida em 8 partes iguais. Nós vamos dividir a figura que está aqui no item 3 em 16 partes iguais. Grifem 16 partes iguais. E responda as mesmas perguntas que estão aqui no item 2. A ideia é traçar uma linha na horizontal, traçar a segunda linha na horizontal. Assim, a figura ficará dividida em 16 partes iguais. Vamos conferir? Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 partes iguais. Letra A. Na letra A, que fração representa a figura toda? São 16 partes de um total de 16. Então, nós temos 16/16, que é a figura toda. A figura toda ela é representada quando o numerador é igual ao denominador. Que fração representa a parte pintada? Contem comigo quantas estão pintadas agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes coloridas de um total de 16. Então, 6/16 é a fração que representa a parte pintada, a parte colorida. Agora, a letra C. Na letra C, que fração representa a parte não pintada? Aqui está em branco. Vamos contar juntos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 partes que não estão pintadas. De quantas? De 16. 10/16 é a fração que representa a parte não pintada, não colorida. Assim, nós concluímos a página 440. Vamos para a página 441. Escreva as frações dos itens 2 e 3, que representam a figura toda. Nós temos a figura toda, 8/8 e 16/16. Elas representam a mesma parte do todo. Elas são chamadas frações equivalentes. Então, 8/8 é igual a 16/16. Letra B, a mesma quantidade de partes pintadas. As partes pintadas são 3/8 e 6/16. Elas são equivalentes. 3/8 é igual a 6/16. Representam a mesma parte colorida de um todo. A letra C, a mesma quantidade de partes não pintadas. Nós temos aqui 5/8 e 10/16. 5/8 é igual a 10/16. Elas são frações
diferentes, só que elas representam a mesma quantidade, elas são iguais, são frações equivalentes. Agora, nós vamos para a questão número 5. Observem, usando como todo referência uma pilha de 32 caixas plásticas para transporte de frutas. Dê as quantidades solicitadas a seguir. Observem, nós temos várias cores de caixas também. Essa questão das cores nós vamos usar no próximo exercício. Letra A, 1/2 de 32 caixas corresponde a... Eu pego as 32 caixas, divido por quem? Por 2. 32 dividido por 2 deu 16. Vezes quem? Vezes 1, 16. Então, 1/2 de 32 caixas corresponde a 16 caixas. Nós vamos fazer o mesmo em todas. Não se esqueçam de registrar os cálculos aqui embaixo. 1/4 de 32 caixas corresponde a... Eu pego 32, divido por quem? Por 4. 32 dividido por 4 é 8. Esse 8 eu multiplico por 1. São 8 caixas. 1/4 de 32 caixas corresponde a 8 caixas. Na letra C, 3/4 de 32 caixas correspondem a... Nós vamos pegar o 32, dividir por quem? Por 4. Deu quanto? 8. 8 vezes quem? 3. 24. 3/4 de 32 caixas correspondem a 24 caixas. Na letra D, 4/4 de 32 caixas correspondem a... Nós vamos pegar as 32 caixas, dividir por quem? Por 4. Deu quanto? 8. 8 vezes 4, 32 caixas. 4/4 é o nosso todo referência, ou seja, as 32 caixas. 4/4 de 32 caixas correspondem às 32 caixas, que são todas. Agora, na letra E. 1/16 de 32 caixas correspondem a quantas? Nós vamos pegar o 32, dividir por 16. O resultado é 2. 2 vezes 1, 2 caixas. Então, 1/16 de 32 caixas corresponde a 2 caixas. Letra F. 5/16 de 32 caixas correspondem a quantas? Nós vamos pegar as 32 caixas, dividir por 16. Deu quanto? 2. O 2 multiplica quem? O 5, que dá quanto? 10 caixas. 5/16 de 32 caixas corresponde a 10 caixas. Letra G. 12/16 de 32 caixas. Nós vamos pegar as 32 caixas, dividir por 16. O resultado, 2. 2 vezes quem? O 12. 24 caixas. 12/16 de 32 caixas correspondem a 24 caixas. Letra H. 24/32 de 32 caixas correspondem a... Nós vamos pegar as 32 caixas, dividir por 32. 32 dividido por 32, 1. Vezes 24, 24 caixas. Então, 24/32 de 32 caixas correspondem a 24 caixas. Letra I. 32/32 é o todo, né? São as próprias 32 caixas. Vou justificar para vocês. 32 dividido por 32, 1. Vezes 32, 32. 32/32 de 32 caixas correspondem às 32 caixas, ok? Então, não se esqueçam. Como você encontra uma fração de
um valor. Divide pelo denominador. Depois, o resultado você multiplica pelo numerador, como eu expliquei agora. Número 6. Ainda considerando a figura do item anterior, faça o que se pede. Letra A. Que fração do total de caixas representa as caixas laranja? Escreva esse número na representação decimal e na representação percentual. Vamos contar quantas são laranja. Nós temos uma laranja, 2, 3, 4. São 4 caixas laranja, de quantas no total? De 32. Para transformar em número decimal, façam a divisão aqui ao lado. 4 dividido por 32. O resultado da divisão é 0,125. 125 milésimos. Para transformar em porcentagem, é só deslocar a vírgula 2 ordens para a direita. Então, fica 12,5%, ok? Agora, a nossa próxima página, página 442. Elabore nas linhas a seguir uma situação problema envolvendo as caixas da figura anterior e os números racionais. Troque o problema escrito abaixo com um colega. Resolva o problema criado por ele e escreva a resposta. Então, você vai criar o seu problema e resolvê-lo. Não tem como trocar de material agora. Aí eu criei um exemplo. Você pode criar o seu próprio problema. Qual é a porcentagem que representa a quantidade de caixas vermelhas nessa pilha? Vamos lá. Voltando aqui. São quantas caixas vermelhas? 1, 2, 3, 4. 4 caixas vermelhas de 32. Em número decimal, nós temos 0,125. Em forma de porcentagem, 12,5%. São 4 caixas vermelhas em um todo de 32 caixas. Portanto, 4/32, que é igual a 0,125, que é igual a 12,5%. Vocês podem escolher outra cor de caixa e criar o seu próprio problema. Combinado? Localização na reta numérica de números racionais na representação fracionária. Nós vamos aprender a marcar as frações em uma reta numérica. Para localizar na reta numérica, então nós vamos aprender a localizar na reta numérica um número racional na representação fracionária. Podemos usar tanto a ideia da relação parte-todo, como a ideia de quociente. As duas formas são corretas. Vamos para a primeira situação. Vamos localizar a fração 2/5 na reta numérica. Nós vamos partir aqui do 0 ao 1. Vamos dividir em quantas partes iguais? 5. E vamos considerar a segunda parte. Então, eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. O 2/5 está localizado na primeira, na segunda parte. Aqui nós temos 2/5. É bem fácil, não tem erro. Então, partindo da ideia de relação parte-todo, dividimos o intervalo entre 0 e 1 em 5 partes iguais. É muito importante que vocês façam com a régua para que as partes fiquem iguais. Como são 2/5, nós consideramos 2 dessas partes. 1, 2, 2/5 aqui.
Partindo da ideia de quociente, nós vamos dividir o 2 por 5. Dividindo 2 por 5 é 0,4, são 4 décimos. Nesse caso, dividimos o intervalo entre 0 e 1 em 10 partes iguais e localizamos a fração 2/5 em qual espaço? No quarto, porque são 4 décimos. Acompanhem aqui comigo. Eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes iguais. O 0,4 está na quarta parte. Primeira, segunda, terceira, quarta. E vocês perceberam? Estão exatamente na mesma posição. As duas maneiras são corretas. Outra parte importante aqui. Todas as frações próprias estão no intervalo de 0 a 1. Todas as frações próprias, elas têm o numerador menor, o numerador é menor que o denominador. Por isso, elas estarão localizadas sempre entre 0 e 1. No caso das frações impróprias, partindo da relação parte-todo, primeiro localize em qual intervalo ela se situa. Por exemplo, nós vamos dividir o 12 por 5. 12 dividido por 5, 2. Duas partes inteiras. 2 vezes o 5, 10. 12 menos 10? Sobra quanto? 2/5, aquela divisão que eu ensinei para vocês. Então, nós temos 2 inteiros mais 2/5. Então, estará localizada entre o 2 e o 3. A partir daí, usamos os mesmos procedimentos usados anteriormente. Nós temos o 2 e o 3. Nós dividimos aqui em quantas partes iguais? Em 5 partes iguais. O 12/5 estará aqui na segunda parte, ok? No caso de partir da ideia do quociente, nós vamos dividir o 12 por 5, terminando a conta dá 2,4. São 2 inteiros e 4 décimos. Dividimos em 10 partes iguais, o 2,4 fica aqui na quarta parte, ok? Os exercícios estão na página 443. Vocês podem tentar responder, ok? Mas eu só vou fazer com vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Entrem em contato comigo. Eu sempre fico muito feliz em atendê-los e esclarecer as dúvidas. Por hoje é só. Um beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.